Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Vamos continuar aqui nossos estudos em 1 Coríntios, agora no capítulo 12. Paulo começa a entrar aqui no outro assunto, que é sobre os dons espirituais. Começa a falar aqui, no capítulo 12, começa a falar dos dons espirituais, dá uma introdução da natureza dos dons espirituais, não diz ainda, não descreve cada dom como funciona, não faz isso ainda aqui, mas ele já começa a falar dos dons espirituais e o que são os dons espirituais em relação à igreja. Depois, no capítulo 13, nós vamos ver que ele faz uma pausa, fala do amor, e no capítulo 14 ele retoma o assunto já descrevendo assim o bom e o correto uso dos dons. Então, nesses 3 capítulos, vai falar dos dons, com esse intervalo do capítulo 13, falando sobre o amor. Então, aqui no comecinho do capítulo 12, Paulo fala assim, no versículo 1 a 11, resumidamente, fala assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Deus é que opera tudo em todos. Um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as, os dons no caso, como lhe apraz, a cada um individualmente. Obra de Deus. Dons espirituais é obra do Espírito, obra, continuidade da obra da cruz, como eu falo. Aquilo que nos vem como graça, tudo aquilo que nos vem como graça, como dom, como capacitação, é uma extensão da obra da cruz, é um resultado da obra da cruz. É assim que nós temos que ver a questão dos dons espirituais e ministeriais. No final aqui, Paulo vai falar, também vai mencionar os dons espirituais, os dons, aliás, ministeriais. Vou falar um pouco dos dois aqui. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, sejais ignorantes. Porque ele não quer que sejais ignorantes. Quanta ignorância, ou quanta forma de ignorância acerca dos dons espirituais temos hoje em dia, infelizmente. Temos más informações e distorções. Naquela época, Paulo já dizia que os irmãos não podiam ser ignorantes acerca dos dons espirituais, mas ter acerca dele as informações corretas. Hoje em dia nós temos, por exemplo, infelizmente, a negação pura e simples dos dons espirituais, a negação de sua contemporaneidade, uma ideia que existem muitos irmãos como nós, cristãos, estão na obra como nós, mas realmente não acreditam que os dons espirituais são para hoje em dia, por exemplo, uma doutrina assim, que os considera como transitórios, algo assim que Deus deu lá no começo da igreja, mas que hoje em dia não faz parte mais, como se fosse um tipo de andador ou muleta que se usou, que só numa época. Então, existe essa abordagem, infelizmente, que nega a contemporaneidade dos dons espirituais, ou seja, não acredita que os dons espirituais são para os nossos dias. Então, essa má informação, sinceramente assim que chama, faz com que não se busque, não se entenda os dons espirituais. Algo parecido com isso é o excesso também de teologização, opiniões, tanta opinião, tanta insegurança, tanto medo até sobre os dons espirituais, que eles acabam sendo anulados da mesma maneira. Há pessoas que até acreditam que os dons espirituais são para hoje em dia, mas são tão inseguras acerca do assunto e tem tanta teologização, tanto ponto de vista, tanto porém, tanto senão, tantos entretantos, que acaba anulando a prática dos dons espirituais da mesma maneira. Então, as más informações, infelizmente, fazem com que não se conheça os dons espirituais, ou faz com que, acerca dos dons espirituais, as pessoas sejam, de alguma maneira, ignorantes. Um outro problema acerca de pessoas que acreditam nos dons espirituais e exercem os dons espirituais são as distorções. O pentecostalismo, o neopentecostalismo, tem até nome para essas coisas. Reteté, exageros, é isso? Pessoas que até acreditam, mas aí sapateia, grita, pula, rodopia, dá cambalhota, faz um monte de coisa. Supostamente movido pelo Espírito, supostamente movido assim por uma ação do Espírito de Deus. É como se Deus assim não tivesse critério, como se Deus fosse assim algo maluco, como se o sobrenatural fosse algo assim completamente anárquico e sem ordem. Ao contrário do que Paulo diz, nós vamos ver depois, tudo se faz com decência e ordem. Então existe essa questão também, as distorções. Os anos 90, anos 80 e 90, aqueles anos, meados dos anos 80, meados dos anos 90, pródigos
em renovação, em mover de Deus, veio muita renovação também, mas também veio isso na mesma esteira, esses exageros, além daquele exagero doutrinário que já falei, na área de guerra espiritual principalmente, houve também exagero nessa questão das manifestações. Então as pessoas acham que qualquer manifestação é de Deus, seja bizarra como for. Aí entra um monte de coisa, é dente de ouro, é cair, é dar risada, cair na risada, aí, meu Deus do céu, cai para trás e dá risada, aí, dente de ouro, e não sei o quê, meu, um monte de coisa. E as pessoas acham que toda e qualquer manifestação, por mais bizarra que seja, por mais sem fundamento que seja, é necessariamente uma manifestação do Espírito. É uma distorção, sinceramente. Nós temos que entender, e Paulo vai dizer que o dom espiritual é dado para visando um fim proveitoso. Então, eu faço um corte, pessoalmente, faço um corte aqui entre as manifestações de dons espirituais que são legítimos e que são instruídos para que sejam feitas em ordem, nós vamos ver isso, e qualquer coisa que aparece na igreja como manifestação, e se diz que é uma coisa de Deus. São duas coisas diferentes. Acerca dos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes, Paulo fala. Eu diria uma mesma coisa, tanto em relação às más informações, às negações práticas, quanto em relação às afirmações exageradas, que também traz assim um monte de bizarrices. Então, vamos ser cautelosos com uma coisa e com outra. Os dons espirituais, eles não caíram como paraquedas no meio da igreja. Eles vieram em uma corrente profética desde o Antigo Testamento. Já era algo previsto na profecia de Joel, lá no Antigo Testamento. Quando acontece o Pentecostes, Pedro evoca a profecia de Joel e diz que aquilo que está acontecendo é a profecia de Joel se cumprindo. Acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão e sonharão vossos velhos. Até sobre meus servos e minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão sonhos, visões, tudo isso está no pacote. Certo? Tudo isso está no pacote do Pentecostes. Isso se manifestou ali. E nós vemos ali que no Pentecostes é praticamente o marco inicial da igreja. A igreja praticamente aparece no Pentecostes. E já aparece imbuído dessa graça, desse batismo com o Espírito Santo. Porque eles foram cheios do Espírito. Depois nós percebemos que isso é o batismo com o Espírito. Com os apóstolos foi uma manifestação imediata. E daí para frente aparecem os dons já. Então os antecedentes são esses. Nós vemos já no Evangelho, antes disso, no Evangelho, dentro do quadro do Novo Testamento, mas no Evangelho ainda, que João Batista já havia falado, olha, eu vos batizo com água para arrependimento, mas o que vem depois de mim é mais poderoso que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Está falando de Jesus. Depois, lá no começo do livro de Atos, quando Jesus fez a obra da redenção, está ressurreto, porque nós entendemos isso. O Pentecostes aconteceu quando? 50 dias depois da Páscoa, por isso que é Pentecostes, penta, 5, e aí no caso 50 dias. E nesses 40 dias, Jesus ficou com os apóstolos ainda, depois da ressurreição, e disse, olha, vocês serão revestidos do Espírito Santo não depois de muitos dias. Fique aqui em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. E quando vem o Pentecostes, quando vem a segunda promessa, que foi anunciada por João Batista, em cumprimento da profecia que foi feita por Joel lá no Antigo Testamento, quando chega o Pentecostes, Pedro fecha isso tudo e diz, a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos que estão longe, a tantos quanto o Senhor vosso Deus chamar. Então o Pentecostes, como um padrão dinâmico da vida de Deus, como um padrão dinâmico em que se confere dons espirituais e ministeriais, o Pentecostes é parte da vida da igreja e é parte daquilo que viria como a natureza em si da igreja. Não um ajuste temporário. A promessa é para vós, para vossos filhos e para todos que longe virão. Pedro diz isso. Então, quando Pedro fala do Pentecostes, fala aquilo como uma promessa de Deus, da vinda do Espírito através do ministério da cruz, ou como consequência do ministério da cruz. O próprio Senhor havia dito, enviarei sobre vós o meu Espírito. Como parte de uma promessa consistente e contínua da esteira do anúncio do Evangelho. Porque tanto quanto o Evangelho era anunciado em Jerusalém, Samaria e confins da terra, esse é o alcance também do Pentecostes. Pedro fala claramente isso aqui quando ele diz, promessa para vós, para vossos filhos. E esse poder, quando Jesus diz, recebereis poder
ao descer sobre vós o Espírito Santo. É o poder para testemunhar, que é também o poder de renovação. O Pentecostes não diz respeito apenas a falar em línguas, porque hoje em dia isso está muito vulgarizado, infelizmente. Quando se fala de Pentecostes, já se fala de reteté, já se fala de exagero. As pessoas parecem que não entendem isso, não são capazes de ir na palavra de Deus e ver o que está escrito lá na palavra de Deus, no livro de Atos, nas cartas de Paulo, sobre essas questões. Quando Jesus disse que receberia poder, esse poder é o poder renovador também. Qual foi o efeito do Pentecostes na vida dos discípulos? Qual foi o efeito, por exemplo, em Pedro e João, por exemplo? Quando eles foram lá e testemunharam ousadamente, importa obedecer a Deus e não aos homens. Os fariseus, os sinédrios, ficaram admirados, porque eles eram incultos, eles eram ignorantes, pessoas facilmente dobráveis. E ali estavam com ousadia. Então, isso é um efeito do Pentecostes também. Então, quando eu entendo o Pentecostes, sinceramente, eu entendo as ações gerais do Espírito de Deus fechados nesse evento inicial, que foi o batismo com o Espírito lá no Pentecostes, mas se torna na igreja um padrão permanente de renovação. Permanente, não é estático. Não é uma coisa que acontece uma vez só e nunca mais acontece depois. Não. Era para ser parte integrante da normalidade da vida da igreja, o Pentecostes. Era para ser. Acaba não sendo, mas deveria ser. Tá? Então nós temos que entender isso. Aqui Paulo diz assim, distribuindo como lhe apraz a cada um individualmente. Né? Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Então esses dons espirituais que são concedidos, a origem deles é o Espírito e a sua função é diversa. O Espírito os dons vêm do Espírito, mas as funções são diversas, porque a cada um é dado, segundo o mesmo Espírito, profetizar, o outro, variedade de língua, o outro, e por aí vai. Então, são dons diversos, porque são de funções diversas, compondo a unidade do corpo, isso nós vamos ver depois. Tá? Esses dons vêm de Deus, são a expressão prática da igreja, ou deveriam ser a expressão prática da igreja, que não tem a ver com talentos ou competência. Digo isso porque muito daquilo que na palavra de Deus era feito baseado no dom espiritual, tanto dons quanto dons ministeriais, aquilo que era feito debaixo dessa ordem espiritual, agora é feito muitas vezes com inteligência, com competência administrativa, várias coisas humanas. E isso, infelizmente, dilui não apenas a eficácia da igreja, mas também aquilo que a define na continuidade da obra da cruz pela ação do Espírito em nosso meio. Então aqui, continuando no versículo 12 a 27, diz assim, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, assim também com respeito a Cristo. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Irmãos, Paulo está falando dos dons espirituais da mesma maneira que fala do corpo de Cristo. Não há aqui uma distinção entre ser corpo de Cristo e estar imbuído dos dons ministeriais. Praticamente ele fala as mesmas coisas. Praticamente ele fala do corpo e seus membros falando de dons espirituais. Não há uma diferença assim entre corpo de Cristo e aquilo que os dons espirituais expressam no corpo de Cristo. Há uma unidade de natureza aqui que se estende do corpo de Cristo para os dons espirituais, formando uma unidade, formando uma coisa só praticamente. Agora, é claro, quando a gente fala do corpo de Cristo, a gente fala que a igreja é o corpo de Cristo, primeiro momento, aí depois fala dos dons espirituais, é uma outra coisa, tem gente que acredita no corpo de Cristo, mas não acredita nos dons espirituais, é uma outra coisa, enfim. Temos esse salaminho teológico hoje em dia, infelizmente. Mas percebam aqui que a dinâmica das diferenças entre os membros da igreja é a mesma dinâmica dos dons e suas operações. Paulo está descrevendo isso, a natureza dos dons como parte integrante da natureza da igreja em sua diversidade, tendo um só corpo com diferentes membros. E os dons estão no meio disso. Ele está praticamente descrevendo a igreja na diversidade de dons espirituais. Porque os dons espirituais foram dados para quê? Para servir ao bem-estar do corpo. Essa é a função dos dons espirituais. E essa unidade orgânica da igreja é o que perfaz a igreja como corpo místico de Cristo. A natureza da igreja é expressa em dons espirituais. Nós entendemos que pela regeneração, conforme diz 1 Pedro 2,5, pela regeneração nós nos tornamos
pedras vivas do santuário de Deus. Pedras vivas. E pelo dom espiritual, essa vida dinâmica, ela é imbuída de uma função específica, de um agir específico, de modo que a igreja, através de uma mútua cooperação, ela efetua a sua própria autoedificação. Por um aumento desse mesmo em amor, né? Isso como diz lá em Efésios 2:21. Ele está falando dos dons espirituais, quando fala da cooperação de cada junta, cada medula, cooperação de cada parte, para o aumento de si mesmo, para a autoedificação de si mesmo em amor. Essa expressão de Paulo em Efésios está falando dos dons espirituais. Se bem que Efésios vai falar mais dos dons até ministeriais. Paulo vai falar dos dons ministeriais no final aqui. Mas, na verdade, é uma mesma natureza. Os dons espirituais e dons ministeriais não são duas coisas diferentes. São uma mesma classe de dons. É isso? Então, são dois momentos distintos aqui, na verdade. Quando nós vemos lá no livro de Atos, as pessoas eram batizadas, recebiam o evangelho e depois era orado para que elas recebessem o Espírito Santo. Lá em Atos aparecem várias narrativas assim desse tipo. Então, os dons espirituais foram dados à igreja para promover o seu crescimento espiritual. Efésios 4, 11 a 16. Efésios 4, 11 a 16. Os dons espirituais foram dados para promover o crescimento da igreja e a expressão dinâmica e viva da igreja em seu processo de autoedificação. Todas as saídas ministeriais da igreja, todas as saídas de evangelismo, de pregação, de ensino, de edificação, tanto os ministérios que são para fora, como o evangelismo, como o apóstolo, quanto os ministérios que são para dentro, como o mestre, como o pastor, tudo isso parte de um mesmo princípio, no qual o dom espiritual concedido pelo Espírito é a base. Deve ser a base. Tá? Porque aí a igreja se torna realmente um organismo espiritual. Porque quem está agindo é o Espírito concedendo dons e ministério para os membros da igreja. É assim que deve ser, ou deveria ser. Tá? Então diz assim, continuando no versículo 28 a 31, nesse capítulo 12, diz assim: a uns estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar mestres, em segundo lugar profetas, aliás, em terceiro lugar mestres, depois dons de curávares, adivinhos, fala outros dons na sequência. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Então veja aqui que praticamente os dons ministeriais e os dons espirituais, de maneira geral, estão entremeados em uma mesma dinâmica de vida, de concessões do Espírito de Deus à igreja. Na mesma sequência, Paulo fala no mesmo fôlego. É realmente difícil de entender hoje em dia. Como que pessoas hoje em dia que acreditam em pastores, acreditam que há evangelistas hoje em dia, não acreditam que haja todo o resto. Aí não acredita no profeta, não acredita no apóstolo, né? Por quê? Por quê? A mesma passagem que fala de um, fala do outro, por que um sim e o outro não? E percebam aqui que os dons espirituais e os dons espirituais nessa passagem estão praticamente falando de uma mesma sequência, em um mesmo plano, em uma mesma linha de desenvolvimento de ações de Deus através dos membros do corpo, como concessão do Espírito de Deus. Os dons espirituais aqui, é claro que aqui não aparece, por exemplo, o evangelista e o pastor, né? Aparece só apóstolo, profeta e mestre. Mas entendamos que aqui praticamente Paulo está dando um resumo, uma pincelada geral. Porque os dons ministeriais aqui praticamente aparecem como representativos dos dons ministeriais. Porque aqui nos profetas, no apóstolo, no profeta e no mestre, nós temos aqui as funções principais, né, de fundamento, de direção e de ensino. O fundamento, no caso, é o apóstolo, que é o primeiro que chega, por assim dizer. A direção, que é a palavra profética, é o ministério de profeta, aqui no caso, que dá a direção de Deus. E o mestre, que é todo o ensino, todo o discipulado, toda a edificação, assim, na parte do ensino, realmente, da correção. Então, aqui nós temos 3 dons ministeriais mencionados como elementos representativos dos dons ministeriais de maneira geral. Dons espirituais e dons ministeriais. Qual seria a diferença entre eles? Tem uma diferença muito grande? Na verdade, não. É mais a diferença de esfera.
porque os dons espirituais eles são exercidos na esfera da igreja, da membresia, né? Vamos colocar assim, os leigos, né? Se fôssemos dizer que o presbitério, né? que são um tipo de clero, colocaríamos assim, que os dons espirituais, de maneira geral, são exercidos na esfera do corpo, as pessoas agem entre si, pastoreiam-se entre si, oram em línguas, interpretam línguas, oram uns pelos outros, enfim, tudo aquilo vai fazendo com que a igreja vá crescendo e vá se autentificando. As pessoas exercendo os dons, seus dons espirituais, uma em relação às outras, uma em sequência das outras, porque os dons também são muitas vezes sequenciais. Por exemplo, assim, se o evangelista traz a pessoa e lança os primeiros fundamentos, o mestre depois vai edificar melhor, o ensino vai alicerçar essa pessoa, que por primeiro foi instruído nos primeiros passos pelo evangelista. Então, os dons são sequenciais, digo, nesse sentido. E eles são exercidos de maneira geral na esfera do corpo. O que acontece é que quando uma pessoa é chamada especificamente por Deus para a esfera de direção e de governo da igreja, as pessoas, então, que exerceu o seu dom ministerial na esfera do corpo, é depois separada, é treinada, é aprofundada, né, no seu dom por esse corpo dirigente, vou colocar assim, por esse presbitério, e daí ela é testada e colocada na esfera de liderança. Então, eu vou dizer assim, uma ascensão, né, da pessoa que exerce seu dom espiritual na esfera da igreja, para depois ser separada para compor o governo da igreja. Então, a diferença aqui de apóstolos, profetas e mestres em relação aos dons espirituais de maneira geral é uma diferença de esfera, porque se existe o ministério profético, existe o dom de profecia, né? E existe também o ensino, o discipulado que acontece também entre as pessoas, que seriam a parte do ministério do mestre. Mas esse corpo ministerial aqui de apóstolos, profetas e mestres, resumidamente aqui, são já o corpo diretivo. E as pessoas ascendem, ou digamos, são trazidas a essa esfera conforme o chamado de Deus e mediante também todo um processo, né, de discernimento. Paulo fala a Timóteo, olha, aviva o dom que é em ti, o qual foi recebido pela imposição das mãos do presbitério, mediante profecia. Então o Espírito de Deus indica, o Espírito de Deus chama, sabe quem é e separa. Esse corpo diretivo tem que discernir as pessoas chamadas para haver renovação de liderança. Assim como a renovação de membresia, tem que haver renovação de liderança também. A liderança tem que estar preparando as próximas gerações. E esse processo se dá na dinâmica geral dos dons espirituais e dons ministeriais. Eles se multiplicam entre si. O problema é que hoje, como já falei, existe infelizmente essa negação, né, dos dons assim, espirituais, uma negação. Existe muito assim, muito salaminho teológico, as pessoas se dividem demais. É isso que quando fala lá em Pentecostes que quando veio o Espírito foram cheios do Espírito. Hoje em dia falar cheio do Espírito quer dizer uma outra coisa, não tem a ver com dom, não tem a ver com nada. Então é muito subdividido. Enquanto que na igreja primitiva, quando se falava de ser cheio do Espírito, quando se falava de ministério, era tudo vindo do Espírito. Era tudo um composto só praticamente. Hoje em dia tem muita coisa. E também as questões diretivas, por exemplo, em Atos 13, nós lemos assim, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, aí entre eles Paulo, Manaém, né? E jejuando eles e servindo ao Senhor, disse o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Paulo, para a obra que os tenho chamado. Então havia ali primeiro uma definição ministerial, ou seja, profetas e mestres, ou seja, tinha profeta e tinha mestre, não era assim, Salamim de hoje em dia, né? Todos somos pastor, todos somos evangelistas, todos, não, havia definições, e havia atribuições. Então, provavelmente, o Espírito usou um daqueles irmãos, uma daquelas pessoas reunidas, um profeta, e disse, olha, o Espírito de Deus está dizendo isso, ó. Barnabé e Paulo agora vão para uma outra direção. E isso era a maneira de exercer o ministério apostólico, o ministério de apóstolo, de missões. Não é isso? Eu não vou agora me deter sobre a questão do nome missionário que hoje em dia, que era o apóstolo da igreja primitiva, mas seria isso, o modo como eles faziam missões era assim. O Espírito de Deus dava a direção, uma direção viva por meio de uma palavra profética. Eu me lembro uma vez que eu estava conversando com um irmão, né, que fez seminário comigo,
E ele tinha feito todo aquele esquema, porque hoje em dia é assim, né? O que nós não temos de revelação, temos de esquema. Se lá na igreja primitiva havia uma revelação, havia um falar de Deus em relação a missões, havia um falar de Deus em relação às coisas que a igreja fazia, hoje em dia temos visões assim que são, na verdade, esquemas pré-fabricados, temos macetes, temos estratégia e temos agendas e tudo mais. Tudo muito pré-fixado, tudo muito bem enquadradinho. Naquele tempo havia mais uma dinâmica da ação de Deus nos dons do ministério que fazia, não apenas a unidade orgânica, mas também o andar da igreja era imbuído disso. Então, em Atos 3 expressa muito essa questão. Como era feito o ministério? Eu conversando com esse irmão, né, que foi seminarista comigo, pastor, e ele disse que fez um projeto missionário, ficou bem feitinho, né, com todos os itens, subitens, visão, missão, estratégia, aquele pedigree todinho lá. E ele estava orando sobre aquilo e tal, e Deus falou para ele, tá, pega isso aí agora, tá? Rasga e joga no mato. Pega esse teu projeto missionário aí, rasga e joga no mato, porcaria. O Espírito Deus falou isso para ele, para ele jogar fora. Por quê? Porque é claro que aquilo era uma tipo de camisa de força, né? Deus queria dar para ele uma dimensão viva, uma coisa assim, que o Espírito de Deus falasse para ele, não uma coisa assim que ele... E, ironicamente, depois de um tempo, esse mesmo irmão conversando assim na igreja, ele me procurou e disse que estava preocupado porque a igreja não estava mais assim, tinha perdido a visão missionária, a igreja não estava preocupada com visões, célula, e missões que é bom nada. Né? Aí ele estava preocupado com isso. E eu mencionei essa passagem de Atos 13, falou, dá uma olhada aqui, irmão. Havia tal. É assim que a gente faz missão, não é assim que deveria ser feito, não era assim que deveria fazer. Né? Aí ele riu e falou, nós não temos isso mais hoje em dia, né? Nós perdemos isso, mas devemos resgatar, sabe, irmão? Sinceramente, perdemos, vamos procurar para achar de novo, então. Né? Então, isso a gente tem que realmente assim, procurar isso. Né? Um livro antigo chamado Eles Falam em Outras Línguas, né? John e Elizabeth Cherrill escreveu esse livro. Um livro antigo já, que fala de todo o resgate assim, do pentecostalismo, dos dons espirituais, porque a igreja se afastou disso e não se falava mais disso. E depois tem aquele, eles mencionam lá os armênios, né? Ele menciona a Rua Azul, é muito legal esse livro. Quem puder comprar, compre e leia, é muito interessante. Eles falam em outras línguas. Tá? John Elizabeth Cherrill, um livro antigo. E fala desse resgate, porque a igreja realmente, infelizmente, se afastou disso, ou tem se afastado disso. E o curioso assim é que era para ser um padrão permanente. O Pentecostes deveria ser um padrão permanente. Era para ser. Nós lemos, por exemplo, em Atos 4, que quando Pedro foi preso, ele foi solto miraculosamente pelos anjos. Os anjos libertaram Pedro. E depois ele é recebido na igreja e Pedro relata tudo que aconteceu, o modo como ele foi preso. E os irmãos, e ali havia uma reunião de presbíteros e anciãos. Pedro com presbíteros e anciãos reunidos com um grupo de irmãos. Ou seja, pessoas que eram, vou dizer, veteranos, e já tinham, obviamente, conhecimento do batismo com o Espírito, das línguas, da profecia, de todo o pacote, por assim dizer. Pessoas que já tinham experiência nessas coisas, Pedro, inclusive. E ali um deles ergue a voz, não é Pedro, se fosse Pedro estaria escrito, e diz que orou, né, para que o Senhor atentasse para essas ameaças, por essa crise que estava havendo ali, onde Herodes e os gentios e mais o povo de Israel se juntavam contra o Senhor e contra o seu ungido. E ali eles pediram que o Senhor também, em resposta a isso, concedesse que se fizesse milagres e prodígios em nome de Jesus. Pediram, oraram nesse sentido. E o que aconteceu em seguida foi um fenômeno muito parecido com o próprio Pentecostes. Porque diz que houve um vento impetuoso, tremeu onde eles estavam reunidos e todos foram cheios de Espírito. Aí a pergunta que não quer calar, esse povo já não era batizado com o Espírito? Esse povo já não orava em línguas, já não exercia dons espirituais? Pedro não fazia curas? Não foi Pedro realmente, não foi preso realmente numa circunstância de cura, inclusive de um milagre? E, no entanto, eles oraram e veio o Espírito de Deus sobre eles de novo. E houve de novo aquela manifestação espiritual. Então, pessoalmente, eu acredito no Pentecostes como um padrão permanente. Se existe uma coisa que eu escuto hoje em dia, que pessoalmente a mim me alegra, é quando pessoas me dizem, olha, está havendo uma restauração, o Senhor está restaurando de novo, lá no nosso meio, o Senhor está levantando de novo o profeta, de novo o apóstolo. Amém, Jesus, faz isso, meu Deus.
É a minha oração contínua, sinceramente, irmãos. Para que o Senhor realmente assim nos derrube, nos unja, né? Nos dê graça, nos restitua, né? Em questão de dons ministeriais e espirituais. Não estou dizendo assim, mas a gente já está fazendo um monte de coisa. Sim, mas precisamos realmente ter essa primazia, esse primado da ação de Deus, do Espírito mesmo, em dons e ministérios. Nós temos muita inteligência, temos muitas atividades, mas nos falta ainda um derramar de Deus em dons e ministérios, segundo aquilo que está na palavra de Deus. Ninguém inventa nada. Né? Ninguém inventa nada. O Espírito de Deus já colocou isso. E é para nós, a promessa é para nós. Então, que o Senhor, assim, realmente venha nos restaurar. Eu peço, assim, que quem está assistindo esse vídeo, assim, que atenda para isso e ore também em sua igreja, para que o Senhor realmente venha a derramar, nos dá um novo Pentecostes. Lembra aquela música, né? Espírito, Espírito, né? Vem como Pentecostes, enche-nos de novo. Acho que nós temos que cantar essa música várias vezes e orar para que o Senhor realmente nos derrame isso, né? Aviva a tua obra, ó Senhor, como diz lá em Abacuque, que o Senhor realmente nos dê essa graça e nos traga realmente esse primado da ação do Espírito realmente, segundo aquilo que está na palavra de Deus. Amém, irmãos? Para que a igreja, assim, de certa forma, recobre aquela vida dinâmica própria do Espírito de Deus, daquilo que o Espírito de Deus faz no nosso meio. Tá? Deus abençoe os irmãos.